Bom, agora eu vou trazer algumas dúvidas que me mandaram e falar sobre dificuldades que me relataram e trazer alguma solução, uma possível solução para cada uma dessas dificuldades. Você medita? Você medita? Não, né? Você não para quieto nunca, né? Minha mente não para, ele pensa em algo o tempo todo. Vou meditar, aí penso que eu esqueci de fazer isso, quando eu termino, aqui tenho que fazer aquilo, e a mente cobrando as obrigações. Isso é normal. E esse é o primeiro estágio da meditação. Né? Então não está errado você, durante a meditação, vir coisas na cabeça, né? Ah, boleto para pagar, amanhã, será que eu marquei o médico? Aquele senhor que eu encontrei no supermercado, de onde eu conheço ele? Sabe, começa a vir umas coisas aleatórias, né? Uns pensamentos aleatórios muito doidos, do nada vem uma coisa que você nem imagina e aparece. E no começo é importante vocês observarem esses pensamentos, né? Como se você estivesse assistindo, se fosse um espectador da sua mente. Então você vai, no próximo vídeo eu vou falar sobre a prática, mas quando você estiver, né, na posição adequada, fazendo o ritual todo da meditação, que é importante principalmente no início para ajudar a estimular, a criar um ritual, né, um ambiente, colocar uma música, iluminação, tudo isso, vocês vão fechar os olhos, né, se concentrar, praticar a respiração correta, e aí as coisas vão começar a acontecer, né? Aí que você começa a ser espectador do que acontece na sua mente. E nesse momento acontece isso, exatamente isso. Aparecem aqueles pensamentos malucos, aleatórios e de obrigações. O problema é quando esses pensamentos te incomodam. Por exemplo, como eu citei, eu vi um senhor hoje no supermercado, ele falou comigo, lembra tal, e eu não sei quem é, agora eu tô tentando lembrar quem era ele. Ou de repente eu lembrei. Tudo bem. Ou, eu tenho um boleto para pagar. A grande questão é quando esses pensamentos são ruins. Né? É alguma preocupação, é algo que te incomoda muito. E é aí que a meditação vai atuar também. Né? Em você entender que se um problema não pode ser resolvido, ele não pode nem ser um problema para você. Então você começa a entender como a sua mente age. Isso é muito importante, essa primeira parte de você ver os seus pensamentos e observar. Um pensamento, chegou um pensamento novo. Tá, entendeu? Passa pro lado, né? Arrasta para cima. Então, tira o pensamento dali. O que vai acontecer? Você vai focar na respiração, né? Vai trabalhar na respiração para você tirar esse pensamento. De repente vem outro. Tá tudo bem. Olha pro problema. Pro pensamento. É isso. Ok. Passa pro lado. Próximo. E isso vai acontecer normalmente. Tá? Só que existem estágios da meditação. E aí vocês vão entendendo que com o tempo isso vai melhorar. E o maior problema da meditação é vencer esse estágio inicial de os pensamentos vêm e vão, eu não consigo parar de pensar, e desiste de meditar. Não. Essa é a primeira fase da meditação. Vocês vão precisar passar por ela para chegar em outras fases que começa a ficar muito mais interessante. Mas essa precisa ser ultrapassada. Vou aproveitar o gancho e vou trazer uma questão em relação aos estágios da meditação. Eu vou colar aqui, tá? Vou dar uma lida. O primeiro estágio são os pensamentos comuns do dia a dia, que eu já citei anteriormente, que é, né, boleto para pagar, marquei o médico, será que eu tenho isso para fazer, mandei aquele e-mail, né? Então são aquelas coisas do dia a dia que ficam bombardeando a sua mente. Como eu disse, eles não são eles não aparecem no momento da meditação, eles estão ali o dia inteiro. Acontece que na meditação, no processo de meditação, você está num processo de espectador onde você está observando a sua mente. Então você começa a perceber o que você está pensando. O segundo estágio, né, são pensamentos distantes do dia a dia. Isso são lembranças antigas. Então você entra na meditação e você lembra de alguma coisa de quando você era criança. Você lembra de algum acontecimento da semana passada ou do mês passado.
mas coisas que não te incomodam tanto. E é engraçado que esses pensamentos, eles são muito aleatórios, eles vêm de repente, né? Então, de repente, nossa, eu tinha 8 anos de idade e aconteceu outra coisa. Ou, nossa, semana passada, são pensamentos muito aleatórios. Isso é um bom sinal. É sinal que você já venceu aquele primeiro estágio daqueles pensamentos do dia a dia, né? De preocupações futuras, de o que eu tenho que fazer, o que eu vou fazer, o que eu tinha que ter feito. Não, já são lembranças. Então você já passou aquele estágio de controlar aquilo que vem e começa a acessar memórias do seu cérebro. O terceiro estágio, que aí já começa a ficar interessante, é a evolução do autoconhecimento. É olhar para dentro sem medo, enfrentar os seus problemas, enfrentar os seus medos, enfrentar suas sombras, começar a perceber quem você é de verdade. E você faz isso observando os seus pensamentos. Então, passando pelo primeiro estágio, pelo segundo estágio, e aí no terceiro estágio você já começa a se conhecer mais. Você já passou pelos pensamentos do dia a dia, já passou por memórias, e agora você está acessando conhecimentos diversos sobre você, sobre atitudes que você toma. Então, os pensamentos começam a vir de uma forma diferente. Né? Olha, você fez tal coisa, e você começa a lembrar de momentos, de atitudes que você fez. Há relatos, e isso pode acontecer, de você enxergar, de você ter memórias de lugares que você conhece, só que você nunca esteve. Pois é, vidas passadas, vidas paralelas, muito possível. E aí o negócio começa a ficar mais interessante ainda. Você conhece não só o seu eu de agora, mas o seu eu do todo, o seu eu de outras vidas, passadas, futuras ou paralelas, né? Eu acredito muito que o tempo não é linear. Estamos, né, numa dimensão onde o tempo é linear, mas não acredito nesse tempo linear. Então, quando você entra nessa terceira fase do processo meditativo, você começa a acessar outras vidas, e aí começa também já é um estágio mais interessante. Isso te provoca a querer meditar mais. O quarto estágio, que é um dos que eu mais gosto, é quando você começa a ir para lugares que te fazem bem. E às vezes você vai para lugares que você não conhece e que você nunca esteve. E aí começa a virar um mistério, né? Poxa, como é que eu estou acessando esse lugar? Né? Será que eu já estou em uma projeção astral? Mas quando você tem esse autocontrole, né, de chegar nesse ponto da meditação, e eu quero que todos cheguem, e só prática. É praticar, entender esses estágios, perceber o que está acontecendo. E depois vou dar dicas para isso ser fácil. Mas quando você chega nesse estágio, é muito bom, porque pós-meditação, você está lá em cima, você está bem, você está ótimo, nada te afeta, você consegue trabalhar bem, você consegue conversar com as pessoas, ninguém te engana mais, eu não sei, parece que você ganha poderes, porque você... E na verdade não são poderes, é o que todo mundo tem, você está com uma frequência alta. Então, nesse estágio, nesse quarto estágio, você começa a acessar lugares onde você se sente muito bem, onde você se carrega de energia, onde você se carrega de alguma coisa que é muito boa e que te faz muito bem quando você retorna para o nosso mundo aqui, tá? Existe um outro estágio da meditação que é, poxa, já passei pelo primeiro, segundo, terceiro, quarto, já estou acessando outras dimensões, que é mais ou menos isso que acontece, eu já estou acessando outras dimensões durante a meditação, mas de vez em quando eu vou meditar e ainda começa a vir coisas do dia a dia. O que está acontecendo? É normal. Isso acontece principalmente quando você está com a frequência baixa. Então, se você teve uma discussão, se você brigou com o caixa do supermercado, discutiu com a sua vizinha, ou assistiu algum programa que tinha muita violência envolvida, você assistiu o Jornal Nacional, ali estava cheio de violência, notícia ruim, isso baixa a sua frequência. A meditação te ajuda a elevar essa frequência, mas é bem possível que você volte para os estágios, não que isso aconteça, agora vou ter que passar por tudo de novo, não. Esporadicamente isso acontece em uma meditação, tá? Então você pode estar super bem, super evoluído na meditação, e eu vou meditar agora, e começa a vir, aquele problema do dia a dia, tá bom, beleza. Entende que isso acontece,
toma uma água, toma um banho de ervas, relaxa sua mente, volta, toma um banho. Eu vou falar sobre banhos. Banhos são muito interessantes. E uma meditação que é muito fácil, principalmente no começo, é a do banho.